Agora, continuando, então a gente já estava na parte da membrana exocelômica, certo? Que é essa daqui, que ela veio do hipoplastro, certo? Lembrando que tem a cavidade amniótica do epiplastro. Então vamos voltar aqui, estamos na membrana exocelômica, certo? Olha só como o sincitrofoblasto já está crescendo, está cheio de lacuna. Olha só, tudo isso que eu falei, tanto do epi quanto do hipo, quanto do trofoblasto, do sincitrofoblasto, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, tá, gente? Então, ó, ele está dizendo que isso aqui vai dar origem ao saco vitelínico, se eu não me engano, saco vitelínico primitivo, no caso. E aqui ele só está falando que a partir do dia 9 o blastocisto ele já está totalmente inserido na parede uterina. Nesse estado, o sincitroflablasto é que realmente vai se tornar o mais atuante aqui, porque agora ele vai começar a crescer e muito. Por quê? Porque ele quer ganhar espaço, ele precisa de trocas, certo? Ele precisa de se encontrar com vários e vários capilares, né, da mãe, para poder se alimentar e assim nutrir e continuar todo esse processo. Olha só. E aí ele vai falar, ele vai frisar aqui o tanto o trofoblasto, que é essa daqui, certo, vermelhinha, rosinha, quanto o sincitrofoblasto vai ter um crescimento muito maior e muito mais rápido do que esse disco bilaminar. Estão entendendo que a gente chama de disco bilaminar porque ele começou a ser só um disco, que depois ele virou bilaminar? É aquela animação que eu tinha mostrado. Por isso que a gente ainda chama de disco bilaminar. Por quê? Porque a gente tem a epi, certo? E a gente tem a hipo. E aí na epi a gente tem a cavidade amniótica e aqui a membrana exocelômica, certo? Sendo que não tem necessidade deles agora, exatamente lá pelo dia 11 por aí, eles não têm necessidade de crescer de uma velocidade tão exacerbada. Por quê? Que nem eu falei. Quem tem que crescer realmente muito rápido vai ser o trofoblasto e sim, sim, trofoblasto. Por quê? Olha o que eles querem. Olha o que eles querem. Olha o que eles querem. Entendeu? Eles querem aumentar essas lacunas, porque essas lacunas já vão começar a dar espaço para que esses capilares se unam a o próprio, né, o próprio blastocisto e assim nutrindo ele. Então, olha só, ele vai continuar expandindo. Lá pelo dia 12, então, as lacunas aqui, ó, vão dar uma paradinha. Elas vão dar uma calma, calma, calma. E aí agora a gente vai, a partir do dia 12 por aí, em vez de criar mais lacunas, as lacunas vão dizer assim, tá bom, a gente já está no tamanho legal, que tal a gente se juntar? É mais fácil a gente juntar três pequenas lacunas para formar uma grande do que só formar mais e mais lacunas pequenas, na verdade. Então é somente isso que está acontecendo agora. Ó, ele vai falar dos capilares e aí olha só o que está acontecendo. Algumas glândulas também, ó. Porque a gente quer fazer o quê? Sangue, algumas glândulas, etc e tal. A gente está nutrindo, é o início da nutrição. É isso aqui. Entendeu, gente?
Então agora ele vai dizer que mais ou menos nesse mesmo tempo, né, nesse dia 12 por aí, com essa rede de capilares aqui, certo? Já se formando e o sincitroflobasto já dando uma parada no seu crescimento, a gente vai começar a ter uma outra camada aqui de células, certo? Uma outra camada aqui de células. Então olha aqui, se é essa aqui mais branquinha, é o citroflobasto, certo? Essa amarelinha aqui, que parece gordura, é o sincitrofoblasto. Aqui é o epiblasto. Aqui dentro é a cavidade amniótica. Aqui é o hipoblasto. E aqui é a membrana exocelômica. Então, a gente ainda tem, a gente conseguiu muitos nutrientes, conseguimos fazer mais células. Conseguindo fazer mais células, a gente consegue então diferenciar mais células. Então, que tal a gente ter um terceiro tipo de células, certo? É isso que vai acontecer. Então, entre o sintrofoblasto e esse saco vitelínico primitivo, né? A gente criou agora, né? A, o, o mesoderma extraembrionário. É um terceiro tipo, certo? Então, antes era um disco bilaminar e agora não é mais. Por quê? Porque a gente tem a mesoderme. A gente tinha a epiderme, a gente tinha a hipo, não, que epiderme foi mal, gente. A gente tinha o epiblasto, a gente tinha o hipoblasto e agora a gente tem um meso, certo? E aí agora, ó, vão começar a crescer, hein? Mais ainda, vamos ter umas cavidades maiores agora, vamos ter mais irrigação para todo esse sistema. E aí, olha só. E essa parte agora é muito importante, pessoal, porque ele está falando que ó, ele está falando que essa mesoderme extraembriônica, certo? Esse acúmulo de células, entre aspas, novas. Por quê? Porque a gente nutriu, etc e tal, tinha como fazer mais células. Então decidimos fazer essa mesoderme, né, extraembriônica. Elas não podem simplesmente estar jogadas por aí, seu nome, etc e tal. A gente tem que dar nome aos bois. Então, olha só o que é que vai acontecer. Elas vão se fundir. Elas vão se fundir. Ó, tá vendo que agora tá 3D? Virou como se fosse um tubo. Olha só, não parece uma mangueira. Tá vendo? Por quê? Porque é como se aqui fosse um núcleozinho e aqui fosse a crosta, tipo o planeta Terra, sabe? Então aqui é uma camadinha, aqui é o mar e aqui é a Terra, entendeu? É mais ou menos assim, eu espero que todo mundo tenha entendido. Por quê? Vai virar só uma única cavidade, chamada de cavidade coriônica, certo? Aí agora, a partir do dia 13, é que essa cavidade coriônica vai ter um movimento, certo? Que vai dividir aquele saco vitelínico primitivo. Olha só. Aí a gente vai tirar um pouquinho dessa membrana exocelômica, né, do saco primitivo e vai separar. Mas olha só, ainda estão tudo ligadinhos. É como se aqui literalmente tivesse líquido, certo? E aquelas células novas da mesoderme que a gente tinha falado, ela nada mais vai servir como se fosse um bloco de construção. Vai ser uma ponte. Então olha só, tem uma ponte aqui ligando para que
esse epiblasto e hipoblasto não fiquem voando por aí, eles têm um local fixo. E também essa nova unidade aqui também tem um seu lugar fixo. Olha só como essa cavidade coriônica fez uma ponte, entendeu? E agora a gente vai formar uma cavidade menor. Então agora a gente vai ter o saco vitelínico secundário. E agora, a partir do final da segunda semana, olha só como é que vai estar. Vai aumentar o tamanho, certo? Agora realmente já está um círculo bem mais formado. E aí agora esse disco aqui vai começar a se unir com o trofoblasto, certo? Olha aí o que eu tinha falado, que aquela mesoderme era somente como se fosse uma ponte. Então ela está falando aqui exatamente dessa conexão desse disco bilaminar, né? Que era um disco bilaminar, vai ser ligado, né, ao trofoblasto. O trofoblasto é só esse concreto aqui, esse muro aqui, certo? E ele vai ser ligado pelo meso, ok? Que aí vai virar no futuro um cordão umbilical. Então, eu acho que era só isso, pessoal.